Aqui a gente tem algumas informações referente à oxigenação da rede, né? Então, a gente mostra aqui através de um gráfico, então, o total de prestadores que entraram versus o total de prestadores que saíram, né? Então, esse turnover de rede que acontece, né, de entrada e saída, hoje está em 2,92, tá? A nossa retenção de rede é de 97,67%. E aqui a gente traz o gráfico aqui com as entradas e saídas desses prestadores, né? E aqui a gente traz aqui os municípios onde a gente tem rede, né? Com o total de prestadores, esse valor aqui é o total de prestadores, e aí a gente consegue identificar também onde foram novos municípios, né? Então, que antes não tinham rede e depois passou a ter. Então, deixa eu ver se eu acho aqui um caso. Aqui, ó. Por exemplo, aqui Pompeu, em Minas Gerais, eu não tinha rede de janeiro a maio e passei a ter um prestador em junho, tá? E aí eu comecei a ter rede em Pompeu, Minas Gerais, a partir de junho de 2024, tá? Então, ou perdi rede também acontece, a gente acaba visualizando aqui nesse painel aqui. Então, quando eu tenho rede num período e depois deixo de ter no determinado período, tá? Aqui eu trago informações de prestadores sem faturamento e o período que ele está sem faturar. Então, consigo identificar também onde eu estou tendo prestadores sem ociosidade de rede, né? Então, aqui, ó, hoje eu tenho 1.053 prestadores sem faturar. Aqui eu tenho o período do início de vigência do prestador, a data do último faturamento dele e qual o período que ele está sem faturar. Tá? Então, aqui eu trago sempre, geralmente, prestadores que estão há mais de um ano sem faturamento. Ou seja, ele está há mais de 18 meses credenciado conosco. A regra seria, né, prestadores que estão há mais de 18 meses credenciados e com mais de um ano sem faturar. E aqui eu tenho também a classificação desses prestadores que estão sem faturar desse período, né, de 2024, tá? E por último, aqui da visão de indicadores, eu tenho aqui as especialidades que não estão contratadas com a gente, porém está faturando. Como que a gente traz isso daqui, né? A gente olha o faturamento do prestador. O prestador, quando ele faz o faturamento, ele informa o CBO, né, do atendimento. E esse CBO a gente tem um depara com as especialidades que nós temos aqui e verificamos se essa especialidade que ele informou no faturamento, se esse prestador ele possui essa especialidade contratada, né? Isso aqui é interessante para a gente identificar, de repente, alguma região que a gente não tem uma determinada especialidade, a gente tenta verificar com o prestador e credenciar essa especialidade até para poder divulgar essa especialidade, né? Então, hoje nós temos aqui 6.318 especialidades que nós não temos contratado, né? Eles estão envolvendo 3.263 prestadores que estão credenciados, porém essas especialidades que foram faturadas não estão credenciadas. Então, é uma possibilidade de repente, estender essas especialidades junto a esse prestador e começar a divulgar e começar, de repente, fazer uma melhoria de rede em determinada região, né? Então, a gente já tem essas informações aqui, né? No grid eu trago aqui, então, quem são esses prestadores, qual é a especialidade que ele realizou esse atendimento, o total de serviços pagos, né, para essa especialidade nesse período de 12 meses e o valor faturado, né? Então, a gente consegue enxergar essas informações aqui nessa visão aqui de especialidades não contratadas. Aqui, lembrando, eu só estou olhando só consultas, tá? A gente só tá trazendo classificação clínica e apenas especialidades onde houveram consultas, tá? Então, da visão de indicadores, são essas informações, tá? Se ficar alguma dúvida, eu fico à disposição.
Eu vou tentar voltar aqui lá naquela outra visão de indicação de rede, tá? Já carregou. Eu vou. A indicação de rede seria o intuito dela, né, é para a gente identificar nos municípios onde a gente não tem uma qualificação boa, né, uma qualificação abaixo de básica, que seria o quê? Não a rede, ou tem um município com insuficiente, sem hospital geral, insuficiente com hospital geral, ou ambulatorial, e a gente tem uma indicação de um município mais próximo, onde eu tenho uma rede melhor, né, onde eu tenho uma rede acima de básica, né, uma rede básica, satisfatória ou completa, né? Deixa eu ver aqui algum município só para a gente fazer um teste. Deixa eu pegar aqui um município qualquer, vamos ver se... Por exemplo, aqui, em Minas Gerais, Abaete, o município de Abaete, a gente tem uma qualificação insuficiente sem hospital geral, e a gente tem aqui uma indicação, por exemplo, de Minas Gerais, Divinópolis, com uma qualificação básica. Não é região de saúde e não é limítrofe, a 147 quilômetros. Ou seja, eu já não tenho aqui um município próximo com uma qualificação boa também para fazer indicação, né? Porque não é nem região de saúde e nem limítrofe. O mais próximo seria com uma qualificação boa e seja região de saúde, eu tenho aqui, por exemplo, em Sete Lagoas. Sete Lagoas é um município com uma qualificação satisfatória. Aqui sim eu tenho uma região de saúde, né? Faz parte da região de saúde de Abaete e está a 154 quilômetros. Talvez esse aqui seria a melhor indicação para quem mora em Abaete e precisaria de algum serviço específico, alguma especialidade para poder ser feita essa indicação, tá? A gente também consegue aqui nessa distância travar uma determinada quilometragem. Então, que eu quero indicar só até 100 km, por exemplo. Nesse caso aqui não vai carregar nada, porque já não tinha nenhuma região mais próxima, né? O mais próximo era 154 quilômetros, mas a gente consegue fazer esse filtro aqui até para poder travar uma determinada distância, tá? Essas informações aqui também é possível extrair, né? Então, clicando aqui em cima na parte superior, é possível exportar essas informações aqui de indicação, tá? E e você pode fazer, tem todos os filtros aqui, eh, se o prestador, se a região, se você só quer regiões limítrofes, né, ou que fazem parte da região de saúde, então você pode filtrar aqui essas informações e extrair, por final, aqui a indicação para o município que você estava consultando, tá? Então, eu voltei aqui na da VRM, então eu vou passar agora para vidas, tá? Na visão de vidas, então a gente traz as informações de todas as vidas ativas, né? Saúde, quebrando aqui, a gente abre aqui por quantidade de homens, mulheres e crianças. Aqui embaixo eu trago um gráfico, né, com a faixa etária por sexo, né? Então eu trago aqui o total, considerando a faixa etária aqui dessas vidas disponíveis. O- Esse mesmo total aqui por carteira, tá? Abrindo por carteira. Eu tenho uma informação aqui relevante, né? Referente ao percentual de confiança de alocação das vidas. O que seria isso, tá? A gente tem uma deficiência com os dados que a gente tem das vidas, né? Então, nem todas as informações que chegam no cadastro, elas chegam com as informações de endereço do segurado, tá? Então, a gente não tem essa informação completa dos dados do segurado. E aí, a gente precisava, de alguma forma, alocar essas vidas, né? E, então, o que a gente fez? Teve um trabalho da parte de governança de dados, né? Onde eles fizeram a compra e enriquecimento dos dados que a gente tinha aqui dentro de casa, trazendo essas informações das vidas desses segurados, tá? E aí a gente fez esse trabalho, essa estruturação, considerando as vidas que a gente já tem cadastrado, que a gente já tinha essa informação,
as vidas que a gente não tinha essa informação e foi enriquecida com as informações do MDM, que é esses dados que vieram da governança de dados, e o restante que a gente não tem a informação, a gente alocou na empresa onde esse segurado está vinculado, tá? E aí, esse percentual que a gente traz aqui percentual de confiança de alocação de vidas é considerando apenas o endereço do segurado mais o endereço do MDM, tá? Então, por exemplo, a nível Brasil, eu tenho 93% de confiança de alocação dessas vidas, tá? Então, por aqui você consegue, na hora que filtrar um município, você consegue ver o percentual de confiança de dados. Então, valores abaixo de 90%, 80% já não é um dado tão preciso, né, dessas vidas, né, da alocação dessas vidas, tá? Aqui embaixo, então, eu também tenho aqui o top 10 vidas por plano. Então, hoje, qual é o total de vidas qual é o plano que eu tenho mais volume de vidas, tá? Aqui eu tenho o top 15 de vidas por empresa, então qual que é a empresa que hoje eu tenho maior volume de vidas também, e o total de empresas que a gente tem hoje com planos Sul América, tá? Então eu posso filtrar aqui, eu tenho diversos filtros aqui para poder facilitar a visualização das informações. Então, vou pegar aqui Guarulhos, utilizando o mesmo exemplo lá da VRM. Então, aqui, ó, em Guarulhos, por exemplo, eu tenho 98% de confiança da alocação dessas vidas. Tá? Um número bem alto, tá um percentual legal. Então, aqui eu tenho 39.769 vidas em Guarulhos, né? Separado aqui por categoria de homem, mulher e criança. Aqui, como eu formei as informações aqui, né, por faixa etária, por carteira, planos e empresas. E aí eu também posso filtrar, de repente, por plano. Se eu quiser verificar um determinado plano, por exemplo, o direto, foi o exemplo que eu usei lá, o direto SPBCX, por exemplo, quantas vidas eu tenho alocadas desse plano. Então, ó, daquelas 39 mil vidas lá em Guarulhos, né, eu tenho hoje 79 no plano do direto SPBCX, né? Então, é possível fazer esse filtro aqui por plano. Quais são as empresas que têm contratado esse plano, né? Então, tenho aqui essa abertura. De repente, se eu quiser saber também quais quantidade por titular ou dependente, eu consigo ver isso também. Então, eu tenho 44 são titular. Posso filtrar também por acomodação, apartamento, enfermaria. Posso consultar, de repente, pelo nome da empresa ou pelo código da empresa, se vocês tiverem informação do código da empresa também. Então, dá para mim verificar todas essas informações das vidas utilizando esses filtros aqui. Tá? E aí, se for necessário, aqui a gente está olhando só a parte gráfica, né? Mas se for necessário eu precisar extrair essas informações dessas vidas aqui, né? Até por faixa etária, por sexo, carteira, né? Eu tenho essas informações aqui em base de vidas, tá? Então é possível extrair sim essas informações. Enquanto carrega aqui, eu tenho uma informação aqui que, assim, até por uma limitação aqui da ferramenta do Looker Studio, a gente tem a tabela, ela só carrega até 50 mil linhas. Então, se for fazer uma extração dessas informações, é importante verificar no final da planilha, eu vou mostrar assim que carregar, se a quantidade de linhas é até 50 mil linhas. Se passar disso, quando você for extrair, ele só vai extrair 50 mil linhas. Ele não vai extrair mais do que isso, né? Então, por exemplo, aqui no final, ó, eu tenho 436.929 linhas. Ou seja, eu não consigo extrair tudo isso aqui de informação, tá? Na hora que eu for extrair, o que vai me carregar são só 50 mil linhas. Então, eu não vou conseguir carregar tudo isso. É claro que aqui eu estou olhando a nível Brasil, né? Se você for fazer uma consulta específica de um município, ou um plano específico, ou uma empresa
esse número aqui no final vai diminuir. Então, se tiver até 50 mil, tranquilo que quando você for extrair, as informações vão carregar por completo. Tá? Então, esse grid aqui eu trago exatamente as informações dos prestadores, dessas vidas, né, do total dessas vidas por município, por empresa, por carteira, por plano, é exatamente todas as informações que a gente tem lá no primeiro painel, tá? Onde eu tenho aqueles indicadores, tá? Voltando aqui na tela principal, a gente traz também algumas informações é, sobre o município, mediante o market share do município que for feito a consulta, né? Eu vou seguir aqui com Guarulhos. Então, aqui eu consigo enxergar a população IBGE de Guarulhos, total de vidas plano privado em Guarulhos, e aqui eu tenho o market share da região de Guarulhos, né? Então, hoje aqui a Mil está com maior volume de vidas, né? Na região, seguido por Unimed e GNDI. Sul América está aqui em quarto lugar com o maior número de vidas em Guarulhos, tá? Aqui eu trago o total de municípios. Claro que aqui eu filtrei só Guarulhos, então ele vai trazer um município para cada operadora, né? Mas eu consigo ter uma ideia de, quando eu não tiver filtro nenhum, ou se eu filtrar de repente só o F, né, eu consigo ver quantos municípios cada operador aqui tem vidas credenciadas, tá? E aqui embaixo eu trago alguns dados do IBGE sobre o município, né? Então, qual a região de saúde, qual a classificação do IBGE, qual o IDHM do município, PIB per capita, renda, ah, quilômetros quadrados do município, a densidade demográfica. Então, a gente traz essas informações para, de repente, facilitar o entendimento daquele município, né? E não ter necessidade de ficar tendo que buscar em outras fontes, né? Essas informações estão sempre sendo atualizadas, tá? E caso identifiquem qualquer divergência, podem me procurar que a gente verifica o que ocorreu e fazer os devidos ajustes, tá bom? Então, as informações do painel de vidas é esse, tá? E se forem surgindo dúvidas, podem me acionar, que a gente vai ajudando aí no entendimento das informações, tá bom?